Salve, salve, nação tricolor! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Bora Leão. A gente vai trazer as últimas informações que aconteceram nessas últimas horas de sábado, tá? Vamos que a gente tem muita coisa para conversar. O Fortaleza investiu 68 milhões de reais nessa janela de transferência e a gente vai analisar tudo direitinho, beleza? Então, vai deixando o teu like, teu curtido, o teu joinha para fortalecer aqui o nosso trabalho. Não esquece de se inscrever no BL, caso não seja inscrito, e ativar todas as notificações para não perder nada, tá? O Fortaleza movimentou essa grana nessa janela de transferências e aí a gente vai trazer para vocês nossa opinião, nossa crítica e nossos elogios também, tá? Mas também não é só isso que a gente vai falar, beleza? Narradores paraibanos se emocionaram com o empate contra a equipe do Fortaleza, tá? Jogo passado pela Copa do Nordeste, tivemos o empate de 1-1 entre Botafogo da Paraíba com o Lion, tá? O Leão do PC. Então a gente vai trazer um vídeo super bacana e trazer a análise disso também, tá? Vai deixando tua curtida, teu joinha e fortalecendo o nosso trabalho. Bora que a gente tem muita coisa para conversar. E o Fortaleza, hein, fez 68 milhões em movimentações na janela de transferência, a maior janela da história do clube, tá? O crescimento sustentável, a gente sempre fala aqui, o Fortaleza alcançou e alavancou essa trajetória, né? Em outro patamar, no Nordeste, a gente tem a análise do Jonathan Cavalcante, tá? Investimento de 46 milhões, 22 milhões em vendas, concentração no ataque, perfil, média de idade e montagem do elenco. A gente vai escutar tudinho agora, tá? Vou deixar na descrição o vídeo completo da análise do Jonathan e você vai chegando lá comentando vim pelo Bora Leão. Vim pelo Bora Leão, você deixa lá, vai deixando o like também aqui nesse vídeo e também no vídeo lá do John. Vamos escutá-lo aqui para saber o que ele trouxe pra gente. Vamos lá. De 68 milhões é o montante que o Fortaleza movimentou nessa primeira janela de 2024. Um número impressionante no futebol brasileiro e ainda mais quando a gente fala do futebol nordestino, né? Algo raro de se ver um clube movimentar essas cifras no cenário nacional e também regional. E a gente vai ver que as contratações do Fortaleza, elas falam um pouco, explicam um pouco desse montante, né? Por exemplo, a repatriação do Moisés, né? Pelo Cruz Azul. O Moisés tinha sido vendido na temporada passada por cerca de 24 milhões e não se adaptou tão bem, volta para o Fortaleza a um custo, a uma operação de 19 milhões de reais. Né? Então o Fortaleza apostou muito nesse jogador que já tinha dado muito ao clube do Leão do PC, né? Entregado muito, um cara que dribla muito bem, faz muitos gols, é muito imprevisível. Então foi uma atacada certeira que o Fortaleza deu nesse mercado, essa repatriação do Moisés. Né? Outros movimentos que a gente pode ver do Fortaleza, né? Tomás Cardona, né? Um movimento muito interessante de tirar o xerifão do Defensa e Justiça, jogador que tem experiência em competições internacionais, está no auge da sua forma física, né? E claro, tem uma boa passagem pelo Juan Pablo Vojvoda, conhece, e é um atleta que tem características muito interessantes, que chega ali para competir com o Tite, por exemplo, né? Um zagueiro canhoto, de boa estatura, de boa impulsão, de boa imposição física e também, sobretudo, que tem qualidade no passe. Então, um atleta que já chegou fazendo alguns jogos e mostrando que tem muito talento, né? Outro movimento de mercado, que eu acho que eu particularmente cobrava muito do Fortaleza, é que ele não tinha um goleiro do nível que o clube estava apontando, né? O clube estava norteando, estava galgando no cenário nacional e internacional. Então você traz o Santos do Flamengo, que ainda é algo mais que muito mais simbólico, né? Você tirar um jogador do Flamengo nas cifras que foram, né? 6 milhões e meio. Claro que eu estou colocando a negociação total, né? 1 milhão de dólares inicialmente, mais 300 milhões por alguns gatilhos que o Santos venha a bater, né? Ao longo da temporada. Então, o negócio, o pacote completo de 6 milhões e meio. E é um goleiro que tem um histórico muito vencedor, né? Jogador que já ganhou Copa Sul-Americana com o Atlético Paranaense, disputou Libertadores, ganhou Copa do Brasil, foi campeão olímpico com a seleção brasileira. Então é um atleta que tem um lastro muito grande e pode ajudar o Fortaleza. Então é uma contratação muito boa para a equipe do Leão do PC, esse movimento para o gol, né? Outro detalhe que a gente percebe, Luquinhas, né? O Luquinhas foi 7 milhões e meio, mais 1 milhão e meio de cláusulas a serem ativadas ao longo da temporada. Um negócio deve girar em torno de 10 milhões de reais. O Luquinhas é um jogador que se caso no Red Bulls, né? consiga É um jogador que atuava na equipe norte-americana da esquerda para dentro. E quando jogava por dentro, tinha muito essa capacidade do jogo associativo, né? E o Fortaleza, eu acho que
focou muito nessa questão de ser um jogador que lida bem com os espaços reduzidos, por isso que fez essa aposta. Um movimento de mercado interessante, era um jogador de fato que tinha uma boa capacidade de lidar com os espaços reduzidos, só que no momento desse início de temporada não tem feito jus ao valor investido. Mas claro, né, ainda é muito cedo, a gente está falando do terceiro mês do ano, e o Fortaleza jogando aí praticamente um mês e meio de temporada. Então tem adaptação, tem tudo ainda a ser analisado, e claro também, algo que a gente vai falar em outra oportunidade, mas também a engrenagem do Fortaleza, esse trabalho de continuidade do Vojvoda ainda não encaixou nessa temporada 2024, isso também, claro, também pode interferir no futebol do Luquinhas. Outra movimentação de mercado que a gente viu, Iago Pikachu, né, é um jogador que já estava no clube, teve a sua extensão contratual, mas o Fortaleza exerceu a cláusula de compra do Iago Pikachu. Iago Pikachu, cara, é um dos jogadores mais regulares do futebol brasileiro, é muito subestimado o que faz o Iago Pikachu no Fortaleza e no cenário nacional, um jogador que assistência, gols, é com ele em todas as competições. Não é um jogador apenas de primeiro trimestre, primeiro quadrimestre, de competições regionais e estaduais, não. É um jogador muito constante e foi um movimento de mercado de 2,5 milhões do Fortaleza também. Outro movimento interessante, né? Mais uma contratação. Agora, no caso, a ativação da cláusula de compra, né, já estava também no clube, ao mesmo exemplo do Iago Pikachu, que é o Kevin Andrade, né? O Kevin Andrade veio para as categorias de base do Fortaleza, se destacou bastante no Sub-20, jogando Clássico Rei, jogando Copinha São Paulo, foi alçado ao profissional, né, fez essa integração ao profissional nessa temporada, e jogador de muito destaque, gols, assistências, a influência é muito interessante, apesar dos seus 18 anos. Claro, tem algumas coisas a serem melhoradas, mas a gente vê uma evolução muito grande do Kevin Andrade, que teve a sua primeira convocação à seleção nacional, à seleção venezuelana, hoje, né, dia 8 de março, o Kevin Andrade foi convocado, que é o primeiro jogador atuante no futebol cearense a ser convocado para uma seleção principal. Isso é muito simbólico também, e o Fortaleza adquiriu os 50% dos direitos econômicos e federativos do Kevin Andrade por 3,25 milhões. Então a gente vai ver que o Fortaleza vai fazendo alguns movimentos interessantes, até mesmo de jogadores que já estão dentro do seu elenco, mas que tinham um contrato se encerrando, e aí ele faz o movimento de mercado de comprar, acreditar no atleta, de resguardar os seus direitos, para que no futuro ele também possa, por exemplo, no caso do Kevin Andrade, ter uma revenda, um jogador interessante, né? O Yarley também é outro atleta que se destacou bastante nas competições sub-20, né? Campeonato Cearense, Copa São Paulo, foi adquirido o percentual junto ao Floresta por 300 mil reais, e é um dos jogadores que também integram um profissional. Outros movimentos que a gente vai perceber do Fortaleza, alguns a custo zero, né? Esse custo zero é muito variável, né? Porque depende muito do atleta. Por exemplo, o Matheus Rossetto já tinha encerrado seu contrato no futebol norte-americano, chega livre, mas a gente não sabe se existe a questão da luva, né, que muitos atletas e empresários exigem para que o atleta venha fechar com o clube. É algo semelhante, por exemplo, ao que o clube negocia com outro clube na transferência. Por exemplo, vai pagar a multa, vai pagar um valor para realizar a transferência. Os empresários e os atletas também exigem alguma compensação financeira e que é diluída ao longo dos salários, né, as chamadas luvas. Mas de toda forma, é um jogador que chega livre no mercado para o Fortaleza, o Matheus Rossetto, que se destacou bastante pelo Atlético Paranaense. Jogador por empréstimo, Kusevich, jogador que fez boas temporadas no Palmeiras, depois teve uma oscilação, foi para o Coritiba e agora está chegando ao Fortaleza para reforçar o setor direito da zaga da equipe do Leão do PC. Outro movimento foi mais recente agora, foi o Tauan Lara, né, do Internacional, lateral esquerdo, muito promissor, e que chega no momento, por exemplo, para dar um suporte ao Fortaleza, porque o Bruno Pacheco vem se recuperando de lesão, o Escobar sofreu aquele atentado lamentável lá aqui em Pernambuco, né, aqui em Recife, no duelo contra o Sport. Então, o Fortaleza também se resguardando para ter uma terceira opção aí para jogar como lateral esquerdo, principalmente nesse momento tão delicado. E aí a gente vai ver qual é o montante de contratações que o Fortaleza movimentou. Mais de 45 milhões. 45 milhões 675 mil, para ser mais preciso, né? Então, muita grana, né, cara? Robusto, quase 50 milhões, se a gente falar em números brutos, assim, é algo surreal para o futebol nordestino. E a gente viu o Fortaleza se estruturando e movimentando essas cifras, fazendo investimentos interessantes. É algo que há pouco tempo era inimaginável que uma equipe nordestina pudesse, de fato, estar fazendo esse tipo de ação no mercado, não só nacional, mas sul-americano também. As saídas, né, as vendas do Fortaleza. A Fortaleza também movimentou bastante o mercado a partir das suas vendas, né? Negociou Gustavo Coutinho com o Sport por 7 milhões, né? Coutinho foi destaque na última Série B, sendo artilheiro pelo Atlético Goianiense. Também negociou o Romarinho por 4 milhões, no valor total, 2 milhões e meio inicialmente, mais 1,5 milhão por algumas cláusulas que o Romarinho vem a atingir ao longo da temporada, mas o negócio também deve girar em torno de 4 milhões de reais, não deve fugir disso. Outra negociação, que aí foi uma negociação que se arrastou, foi chata para o torcedor do Fortaleza, foi a ida do Caio Alexandre para o Bahia, né? O Marcelo Paes, depois de muita especulação de valores, em uma entrevista coletiva, ele falou que ficou para a equipe do Fortaleza livre de impostos $800 mil, ou seja, cerca de 4 milhões de reais para a equipe do Leão do PC, sem precisar ter comprado nenhum direito do Caio Alexandre ou ter feito nenhum aporte financeiro para a compra. Então, é um valor muito interessante que ficou para o Fortaleza, né? Esse valor de vitrine, né? Outro jogador de vitrine que o Fortaleza teve, e uma venda muito boa, foi o David da Hora, né? Não chegou a jogar no profissional, foi logo negociado, emprestado à Juventude, e agora a Juventude resolveu fazer a compra do David da Hora, 4 milhões de reais. Outro atleta formado na base agora foi o Alex Vinícius,
né? 1,75 milhões, foi vendido ao Atlético Goianiense. E também teve a negociação do Matheus Jussa, né? Foi negociado com o Xangai Port FC, futebol chinês, por R$1,5 milhão. Esse foi o valor que chegou para o Fortaleza. Então a gente vê 22,25 milhões, praticamente 23 milhões, o Fortaleza movimentou também com vendas nesse mercado de janeiro. Então, um clube que foi comprador e vendedor, algo muito raro para o futebol nordestino. Investimentos em contratações, né? A gente vai falar agora das compras. Tá aí para vocês, tá? Parte do vídeo lá do Jonathan. Vou deixar o vídeo completo na descrição. Esse foi o mercado da bola do Fortaleza. A gente sabe que precisaríamos mais de um camisa 9, um volante, e esse aqui é o apanhado dos reforços da primeira janela de 2024, né? Santos, Tauan Lara, Kusevich, Cardona, Matheus Rossetto, Luquinhas e Moisés. Acredito que Santos, Moisés e Cardona foram os nomes assim mais bem avaliados pela torcida, na minha concepção também, tá? Mas também precisamos ver mais de Rossetto, Luquinhas, Tauan Lara e Kusevich, tá? Então a gente fica nessa expectativa. Foi muita grana colocada nessa janela de transferência. A gente precisa ver o retorno. Não adianta nada a gente investir tanto assim se a gente não tiver retorno. Muitos desses atletas aí, como Tauan, como o Rossetto, vieram de graça, né? Luquinhas custou 7 milhões e se bater as metas, vai levar mais 3, o Fortaleza vai precisar pagar mais 3, né? O total de 10 milhões. Eu acho que foi uma grana que girou num patamar bem alto, sabe? 7 milhões, né? Ali na hora, né? Digamos assim, mais 3, caso ele consiga bater as metas. E também tivemos Moisés, né? Moisés girou em torno ali de uma grana muito alta, mas esse número ele cresce muito por conta dessa contratação. Mas, cara, assim, eu achei uma janela normal do Fortaleza, não tivemos nada demais, não tivemos uma coisa absurda, só o valor mesmo da repatriação do Moisés, né? Que custou muita grana, e com isso a gente fica nessa expectativa. Inclusive eu falei sobre isso lá no Fortaleza Cash, tá? E aí a gente traz outra visão aqui, a mesma forma que a gente vem cobrando contratações com bom futebol, que venha diferenciar sim o futebol do Fortaleza. A gente vai ver agora um vídeo muito interessante, tá, galera? São os narradores comemorando o empate contra o Fortaleza na última rodada da Copa do Nordeste. Vamos escutá-los aqui. Pedir a bola deles. 50 minutos, falta 30 segundos. Falta 30 segundos. O torcedor já começa a bater palmas. O torcedor tá animado para o jogo de domingo contra a equipe do Souza. Que jogo, meus amigos. O torcedor faz a festa, tiro de meta. O Botafogo demora. Cuidado, viu, Dalton? Você é até amarelo. 50, volta 30 segundinhos. E teve um amarelo para Rodrigo, viu? Confirmar ser o terceiro dele na Copa do Nordeste. Termina o jogo! O Botafogo empata! O Botafogo empata com um dos melhores times do futebol brasileiro! Com um time milionário! Com um time milionário do time do Fortaleza, o Botafogo empata! O Botafogo empata, não perde! O Botafogo não é goleado, como estavam dizendo! Que jogo, meus amigos! O Wellington Kaká Barbosa, eu tô emocionado, porque esse jogo é difícil, jogo pegado, e o Botafogo empata com o gigante Fortaleza! Vamos lá, programado, Wellington! Tá aí pra vocês, né, cara? É o oposto da nossa janela, né? Os caras hoje, a gente está em outro patamar no Nordeste, né? Querendo ou não, a gente consegue, é considerado, é respeitado um dos maiores times da região, né? Se não for o maior, estamos ali emparelhado com o Bahia, que vem com grandes investimentos, mas hoje a gente tá nesse crescimento absurdo, né, cara? Então, tá aí a emoção do narrador depois do empate contra o Fortaleza, né, Botafogo versus Fortaleza, e com isso a gente segue nessa cobrança de mais contratações. Ainda temos mais praticamente 20 dias, né, para trazer alguém dos estaduais. Tomara que a diretoria, junto com a comissão, consiga entrar em um acordo aí para trazer esse atacante, camisa número 9, né, e que talvez consiga esse volante também, né? Mas, como eu disse lá no Fortaleza Cast, eu acho que a grande contratação, entre aspas, tá, galera, foi o Cauã mesmo para a volância, tá? Então a gente vai ficando por aqui. Não esquece de deixar teu like e ativar todas as notificações para não perder nada, tá? Vai ter vários vídeos hoje, a gente fica na expectativa que você clique e assista e deixe o like. Valeu, galera, muito obrigado a todo mundo e tchau, bom sábado para todos.